Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando Chamados. Já aproveita, ativa o sininho, se inscreve no canal, vai curtindo e comentando o que você vai escutar aqui hoje, esse testemunho lindo que a Cássia Pires, hoje nossa convidada, vai trazer aqui para nós. Curte, comenta e compartilha. E eu quero te agradecer, quero começar essa conversa te agradecendo, Cássia, por você disponibilizar o seu tempo para nós e se propor a sair da sua casa, do seu trabalho, da sua agenda lotada e corrida, para estar aqui com a gente, compartilhando, né, o testemunho do seu chamado, a sua experiência de vida e a sua experiência divina, né? Nós temos duas experiências, uma de vida e uma divina, né? E hoje a Cássia vai contar para nós a experiência divina dela, como que foi o encontro com Jesus que ela teve. Então eu passo a palavra para a Cássia. Primeiro quero agradecer, né, pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui, né, trocando experiências. A gente sabe que estar com Deus é estar seguro, né, mesmo em meio, às vezes, às tempestades, a gente sabe que é dele que vem a nossa vida e o nosso fluxo de energia para poder dar conta de tudo, né? Então, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Maravilha, é isso aí. Cássia, então começa contando para nós quando que foi, como que foi esse teu encontro com Jesus que mudou tudo, mudou a rota e te fez refletir, te fez te interiorizar e dizer assim, não, eu preciso mudar e eu preciso seguir aqui e é Jesus que eu quero seguir. Como é que tudo aconteceu? Vamos lá, então, voltar alguns anos, né? Mas o meu encontro com Jesus foi na minha adolescência, né? Eu tinha meados de 11 anos ali e tinha uma vizinha nossa que era evangélica. E que cidade era? Onde que era? Campo Novo, Rio Grande do Sul. Meu Deus, eita. Lá nas grotas. Lá nas grotas. Você vai ver o sotaque, porque ainda carrega algumas coisas, né? Mas então, nós tínhamos uma vizinha e ela sempre ligava o louvor muito alto lá. E meados dessa geração ali, né, pré-adolescência ali, eu tinha medo da morte, né, tinha medo da morte e tava tocando um louvor que é antigo, né, claro, que falava assim, ó, ressuscitou, 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 aleluia, morte, onde está a morte, a tua vitória, Jesus ressuscitou. E aquele cântico começou a entrar e eu tava no banho, né, ouvindo aquele cântico e aquela mensagem começou, meu Deus, como assim, onde está a vitória da morte? O que é isso? Então tem um lugar que eu não preciso ter medo da morte e foi incrível, sabe, ali veio um quebrantamento de Deus e ali começou a minha história, né, com Jesus. Então a minha família não tinha um encontro com Jesus, não era evangélica. Pelo contrário, né, a gente passava por conflitos familiares, meus pais tinham bastante dificuldades de entendimento e eu estava como se fosse no olho do furacão, precisando dessa acolhida e o Espírito Santo veio e me tomou naquele momento. E a partir daquele dia, né, então eu comecei a buscar, né, fui buscar a palavra, Como que tu chegou numa igreja? Porque tu não frequentava, né? Não. Tu até então, não conhecia nada, não tinha entendimento, e tu tu sabia que aquilo era o Espírito Santo? Não. O que estava acontecendo? O que tu imaginou que era quando tu teve esse encontro? Tu acreditou que era um encontro com Deus? Assim, o que passou ali na tua cabeça naquele momento do banho? Eu não sabia que era um movimento do Espírito Santo, porque eu não identificava isso, né? Mas eu sabia que era um chamado. Tu entendeu que era algo divino? Eu entendi que era de Deus, né? Tipo assim, a Cássia, chegou a tua hora. Então eu quero te tirar desse lugar de medo
Nossa. E eu quero te colocar aonde a morte está vencida, né? Você com 11 anos, o discernimento foi muito grande ali naquele momento, né? E eu me lembro que eu saí do banho, né? E fui até essa vizinha e disse para ela, onde é que a gente vai na igreja? Ai, tu foi até ela. Fui até ela. Era uma vizinha conhecida, assim, conhecida, amiga. O esposo dela levava a gente de transporte escolar. Entendeu? Então ele sempre tinha os cânticozinhos dentro da Kombi dele. Entendi. Né? E daí eu disse para ela assim, onde é que é a igreja? Eu quero ir na igreja, né? Eu quero ir, quero conhecer esse Jesus aí que venceu a morte, né? Eu preciso disso. Nossa, que forte isso. Foi muito forte, né? E tanto que daí eu comecei a frequentar, né? A Assembleia de Deus, né? E logo em seguida veio um encontro deles, da igreja ali, com o pastor Josué Gonçalves, que falava sobre família. E como a minha família estava passando por um momento muito difícil, então ele trouxe, parece que ele estava me dando remédio, sabe? Eu me sentia, imagina, né? Na pré-adolescência, meu filho hoje tem 12 anos, mais novo, então eu fico olhando para ele e eu digo, meu Deus, como Deus foi maravilhoso em me amar, né, me dando essa oportunidade lá cedo, né? E eu me lembro que eu me sentia como se ele estivesse colocando remédio nas minhas dores, sabe? Naquele encontro, naquele movimento que era de família, minha família não estava lá, mas eu dizia assim, é isso que minha família precisa. Olha só. É isso que minha família precisa. E era um remédio, só que espiritual, né, Cássia? Exatamente, com certeza. Né? E como é que se desenrolou essa história? Tu tinha 11 anos, e aí tu foi a primeira vez na igreja e tu começou a escutar a palavra, e daí o teu discernimento começou a ampliar ali, né? Sim. Tu entendeu que aquilo poderia ser, como foi um remédio para ti, também seria um remédio para tua família. Exatamente. E como é que tu chegou neles? E daí, o que acontece, né? Eu comecei a frequentar, comecei a ir na igreja e comecei a chamar minha mãe. Disse, mãe, tem que ir lá. Depois de quanto tempo tu indo na igreja, tu chamou ela, e ela foi? Rápido, não demorou. Tipo um mês, 2, alguma coisa? Mais ou menos isso, porque ela também estava sedenta. Ela precisava também, né? Então a mãe começou logo a ir, né, na igreja e se envolver também, né, se entregar ali. E eu me lembro que a nossa trajetória foi rápida, claro, né? Eu não consigo ter dados precisos, porque também... Faz tempo, exatamente, né? Imagina, agora já estou, né, com a idade avançada. Meus 42 anos, então... uma idosa já. Então, assim, eu me lembro que a gente avançou rápido, porque... A gente não sabe ser pela metade, né, cara? A gente tem uma dificuldadezinha, então a gente se entrega, né? Ou é tudo ou não é nada. E a minha mãe também é assim, né? Então ela foi e logo ela se tornou líder de jovens lá dentro da igreja, né? Só que eu sempre fui assim, ó, muito disposta, disponível, mas com algumas resistências. Na época não podia, tipo, jogar bola, não podia usar calça, não podia... que tem alguns segmentos que tem muitas regras, né? Agora já não tem mais. Não, exatamente, agora é bem mais flexível, né? E o que aconteceu? Então fui convidada para participar de um evento de carnaval, o retiro de jovens da Igreja Batista. E eu fui. E daí eu disse, lá eu tomei a decisão, eu tenho que me batizar. Isso foi muito rápido, sabe? De um ano para o outro, assim, né? De 2 anos, na verdade, né? E daí eu disse assim, ó, eu preciso me batizar, mas eu não vou poder me batizar lá. Por quê? Porque eu não... Tu queria batizar na que tu tava? Eu queria me batizar lá, né? Porque eu tinha, né? A minha mãe era líder de jovens, né? Lá, tu tudo. Começou lá. Só que eu não conseguia, tinha dificuldade de me adequar nesse sentido, né? Daí eu cheguei pro meu pastor, como uma ovelha meia rebelde, assim, disse assim, pastor, olha só, eu vou ir pra Batista. Eu vou me batizar lá, pastor, porque eu vou te dar incomodação. Eu vou dar trabalho pro senhor aqui. E ele... minha crentinha 2000, ele falou pra mim, vai na benção, pode ir, vai se batizar. Ele me abençoou, disse assim, isso aqui não vai ter remédio, né? O pastor Moraes, um querido de Deus, até Jesus recolheu ele ano passado, mas uma pessoa muito especial, assim, que também fez história, né, na minha vida, e ele me abençoou. E eu fui, então, eu me batizei na Batista, né? E ali a gente começou a desenvolver os talentos ali dentro, me batizei, e como eu gostava de música, comecei a me envolver na área do louvor,
né? Tocava violão, a gente tinha uma banda de jovens ali, Ai, jovenzinhos que ali, né? legal! Minhas amigas ali. E a gente começou essa trajetória, né? Depois casei, né? Nova também. Tudo foi meio novo na minha vida, assim, os starts, né? Casei com 17 Quando a anos, né? gente caminha com Deus, assim, eu vejo que o casamento mais cedo e toda essa estrutura vai se formando mais cedo, exatamente para que as pessoas não se direcionem a viver outras coisas mais ligadas a coisas carnais do mundo, assim, né? Então eu vejo como um zelo de Deus Amém. cuidando e acolhendo e trazendo uma companhia para caminhar junto, para seguirem os chamados juntos, né? Eu vejo algo muito assim. Eu não tive essa graça, né? Mas hoje eu e o meu marido, nós caminhamos junto e tudo, mas acabou que eu vim casar com 30 anos de idade, né? E eu creio que se eu tivesse na caminhada antes, talvez também o casamento teria acontecido antes, porque eu vejo muitas pessoas que são da graça, que entraram na graça muito novo, logo Deus já prepara o casamento assim na idade mais jovem, né? Sim. Não sei se tu percebe isso também. Percebo. É que, na verdade, a gente tem propósito, né? Quando a gente encontra com Jesus, então a gente quer guardar algumas coisas que ele nos conduz a guardar. Então, eu me lembro que eu perdi meu pai, daí nessa trajetória, né? E a minha mãe chegou e disse assim, ó, se vocês têm propósito de ficar juntos, então vamos já fazer o caminho, né? E era tudo que nós queríamos, né? Se tu apoia, então a gente eu casei com 17 anos, Silvano tinha 21, e a gente tem 25 anos de casado, Olha, né? que lindo. E a gente vive uma história maravilhosa. Quantos filhos? 2 filhos, Dois né? filhos. A Lana e o Thomas, né? A Lana agora também já casou, Já né? casou, tá com quantos anos A Lana tá com 21, vai fazer 22 agora, né? E o Thomas acabou de fazer 12. Deu um intervalo de 10 anos, né? O Thomas, veio, tipo, depois de 10 anos, né, de planejamento. Então, eu dizia pro meu esposo, tem que ter mais um para ter companhia, né? Eu adoro meus irmãos, adoro estar em família. Então, sozinho não quero deixar ela. E devia o Thomas. Então, a gente serve a Deus dessa forma, né? Cássia, e deixa eu te perguntar, daí tu estava na igreja naquela época e o teu pai também foi, teus irmãos também foram? Só para nós voltar um pouquinho, ali, porque eu acho tão linda a história que tu tá contando, porque Deus entrou na tua casa através de você. De uma criança de 11 anos, e muitos que vão assistir nós podem que não estejam entendendo, mas isso pode estar acontecendo e pode acontecer dentro da casa de quem está nos assistindo, né? E não deixe de considerar que Deus possa estar entrando através de um filho ou de uma filha e querendo fazer toda a reforma através dessa criança, né? É verdade. Como aconteceu na tua casa. Com certeza. E eu sou muito movida, né, por ver essa geração, sabe, buscando a Deus, porque foi muito forte esse encontro que eu tive, né? E meu pai, ele foi aceitar Jesus um pouquinho antes de falecer. Ah, né? demorou um tempo maior. Ele demorou um pouquinho mais, mas eu também fui usada por Deus, sabe? Porque ele ganhou câncer, né? Teve câncer, e meu pai era músico. Então ele tinha esse lado dele de tocar em baile, coisa. Então essa era a resistência dele. Ele sempre dizia assim, ó, eu não tô preparado para assumir tudo isso, para ficar com Jesus, né? Como se ele tivesse que ele se limpar para tomar banho da graça. Então, que é o contrário, na verdade. E é o contrário, né? A gente sempre dizia, ó, tem que vir como tá, né? Mas ele não tinha essa clareza. E eu me lembro que foi muito rápido, ele teve câncer no intestino e em 3 meses, né, a gente saiu do interior do Rio Grande do Sul, foi para Porto Alegre para ele fazer cirurgia, e mesmo tendo todo o suporte ali da melhor junta de médico do Mercosul ali na época que ele trabalhava no Banco do Brasil, então tinha toda, né, assistência médica ali, então eles só abriram e disseram, ó, pode fechar que tá comprometido. Faz o que tem que fazer, e a gente foi tomado de surpresa, porque, né, foi muito rápido, e eu me lembro que daí a minha mãe chamou nós, estava eu e minha irmã no interior ainda, e ela disse, vem pra cá porque o pai não tá bem. A gente foi, daí ficava uma noite cada uma,
cuidando dele. Quando teu pai adoeceu, os teus irmãos já batizaram, já tava todo mundo na igreja? Sim, a minha irmã já era batizada e meu irmão também, né? E já estavam, só não estavam juntos, mas nas mesmas igrejas, estavam, mas eles frequentavam também. E Sim, já tinham uma experiência, caminho. já tinha uma experiência com Jesus, sim. Entendi. Daí, essa questão, a minha irmã ficava uma noite, eu ficava uma noite, minha mãe uma noite. Eu fiquei a minha noite e ele não estava bem, né? Eu disse, deixa que eu vou ficar de novo. E nessa noite, foi uma experiência assim, ó, que eu levo para a vida. Ele começou a dizer assim, ó, fogo. No leito tem fogo. Ai. Tem fogo. E eu, meu Deus, pensei assim, tá morrendo, tá indo pro inferno? Que loucura. Eu pensei, disse assim, cara, ele precisa de uma experiência com Jesus agora. E eu disse, pai, eu posso fazer uma oração pro senhor repetir? Fogo. Ele dizia assim, porque ele estava já surtado de dor, uma morfina direto, sabe? E ele pode. E eu daí comecei a orar, fazer com ele uma oração de entrega. Olha só. Naquela noite, né? Daí comecei, Senhor Jesus, eu entrego minha vida. E ele foi naquela lentidão, assim, da dor, né? E ele foi repetindo, Senhor Jesus, eu entrego minha vida, né? Eu te aceito, escreve meu nome no livro da vida, que lindo. né? Eu perdoo os meus pecados, me arrependo, né? Então a gente fez uma oração de confissão ali, de entrega naquela noite. E daí de manhã eu chamei a minha avó, minha mãe e minha irmã e disse, ó, a gente não sabe se Jesus quer curar ele, mas uma coisa eu tenho certeza, ele já teve a experiência dele com Jesus. Vamos orar, pedindo para Deus fazer a vontade de entregar, e daí no outro dia Jesus levou ele. Olha só. Foi muito forte, isso para mim foi uma experiência assim, sabe, que eu, né, sempre me lembro, porque na verdade, às vezes a gente tá tão perto, né, mas às vezes a gente quer mais julgar e quer que as pessoas aceitem de uma forma obrigatória os outros, né? A gente quer impor, isso, né, Cássia? como, né? E a gente não sabe como que Deus quer fazer, né? Então, aquilo que o Espírito Santo conduziu naquele momento de dor na nossa família, né? Entrega, né? E eu dizia para ele, entrega tua vida para Jesus, pai. Ele te ama, ele vai te curar, mas né? Às vezes não é a cura física. Mas eu creio que as orações tua, da tua mãe e dos teus irmãos foram ouvidas e Deus derramou antes dele partir. Verdade. Então eu creio muito quando as nossas orações, vocês intercederam por ele muito tempo, muitos anos. Sim. E naquele momento disse não, ele não vai partir porque a família dele intercedeu por ele. E aqui ele vai comigo também. Então eu penso que isso é muito resposta de oração. Eu tenho muito forte isso para mim, sabe? Não sei se isso toca assim no teu coração também, mas eu creio que muitas almas são salvas porque tem uma família intercedendo, uma família que orou, uma família que dobrou o seu joelho, né? E é promessa, né? Quando a gente entende que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a gente não sabe qual que é o tempo, né? Ou como vai acontecer e a gente não precisa saber. A gente precisa crer que existe uma promessa, né? E confiar, né? E confiar, crer, né? Às vezes as mulheres me procuram e dizem, ai, meu filho, tu crê que tu e a tua casa servirão ao Senhor? Então, se tu crê, é uma promessa, né? Se tu tomar posse dessa palavra, tu não sabe qual é o tempo. Porque essa vida que a gente tem aqui, ela é muito pequena, comparada com a eternidade. Então, quando eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, significa que a eternidade está garantida, porque tem uma promessa da palavra. Né? Se eu me apossar disso e interceder, e amar, né? E não desistir. Entendeu? Às vezes a gente canaliza muito no que é visual, no que a gente está vendo no momento, mas Deus ele não está interessado. É além, né? É muito além, né? Então eu creio 100% nisso, que foi resultado de intercessão, de oração, né? E Deus foi tão misericordioso que deu essa oportunidade dele reconhecer, né, e aceitar, né, no momento que ele precisava. Lindo demais. E essas orações de vocês arrebentaram as portas do céu, né? Lindo demais. E aí, o que aconteceu nessa caminhada ali? Tu tava o quê? Quando ele partiu, tu já tinha casado? Não, tinha 16 anos. 16. Aí logo depois tu casou e daí o que aconteceu aí depois desse casamento? Daí nesse casamento eu costumo dizer assim, meu marido me achou, cara, porque eu ia ser difícil. Ele vai pro céu, né? Ele já tá garantido. Ele tá garantido, né? O Silvano uma
bênção de Deus, um homem de Deus também, né? Uma pessoa muito íntegra, né? Um pai extraordinário, marido, muito, né? Capacitado, assim. E a gente começou novo, né? E fomos para a luta, né? Fomos trabalhar, fomos buscar estratégias. E depois a gente saiu do interior, viemos para São Leopoldo, né? Ali trabalhar. Começamos a trabalhar de forma, eu acho tão lindo, que às vezes eu conto, né? Eu sempre tive uma veia empreendedora, né? Assim, de não, tipo, não aceitar não como resposta, assim, e cara, qual que é a solução? A gente tá com problema aqui, mas vamos, o que dá para solucionar aqui? E quando a gente veio embora lá do interior, o Silvano começou a trabalhar com um tio meu, e eu tinha comprado umas máquinas de fazer pão caseiro, né? Que foi quando eu morei na casa de outros pastores e aprendi a fazer esse pão. Eu disse, cara, eu vou fazer pão aqui em São Leopoldo, né? E comecei a fazer pão. Eu chegava nas casas, batia na porta, assim, saía com um cestinho de pão, assim, né? Ó, eu vim do interior, eu tô vendendo pão caseiro, né? E as pessoas olhavam assim, via aquele sotaque, eu vim do interior. Vim do interior. Já quero pão. E comprava pão, né? E eu comecei a fazer esses pães. Comecei fazendo 5, 6 pães. Teve dias que eu vendi 80 pão num dia. Nossa, olha né? só que legal. Ali foi tipo, né? E eu me lembro até hoje que eu tinha um caixazinho meu, né? Aonde o que eu fazia? Tinha a minha parte que eu calculava quanto do pão que era farinha e produto, tinha a minha parte do lucro e já tinha o meu dízimo. Ai, que lindo! Essa caixinha era o meu caixa, olha só, meu fluxo de caixa diário. Porque tu tinha o discernimento que Deus era que estava te abençoando e a parte da igreja para ajudar a obra, tu devolvia, né? Sempre. Que era dele, né? Eu sempre digo, dele, né? Não, imagina, ele, né? É tudo sobre ele. E assim, até na minha adolescência, né? Eu tive muito zelo com respeito ao que era do Senhor. Porque eu me lembro o seguinte, a minha mãe dava R$1, eu pegava uma moedinha de 10 centavos, botava no bolso de uma camisa. Chegava no final de semana, pegava aquelas moedas e levava lá. Um saquinho de moeda, entendeu? O exemplo arrasta, né? Arrasta. Olha só. Exatamente. Aquilo, pra mim, então, assim, ó, eu nunca contei com essa parte. Porque eu sabia que é dele que vem, né? Então, eu não tenho dificuldade de devolver o que é dele. Né? Porque é ele que me dá saúde, é ele que me dá criatividade, é ele que me dá sabedoria. Então, para mim, isso, e ensinei para os meus filhos, inclusive, que já fazem isso também, né? E daí, fomos para lá, comecei a fazer o pão, daí engravidei da Lana, né? Da Lana, o que aconteceu? Como eu entregava esses pães de moto, o meu marido disse assim, tá, agora acabou a aventura, né? Não vai mais dar. Acabou a aventura agora, né? E eu já servia na igreja lá. Aí o pastor disse assim, Cássia, por que tu não vem trabalhar na igreja? Me vende essas máquinas, vamos fazer o pão aqui que a gente vai ter quem entregue, tu só coordena a operação. Olha só. Vem pra cá, né? Vem trabalhar aqui. Como eu estava grávida, então fui trabalhar lá na igreja, né? Daí comecei como auxiliar de serviços gerais na igreja, né? E ali na igreja eu fui reconhecida pastora também. Numa trajetória ali de uns 3 anos, 4 anos de caminhada, né? Comecei a liderar, comecei a me envolver com louvor lá e fui subindo, né? Fui subindo, eu me lembro que quando eu comecei, teve um dia que deu uma enchente assim, alagou o lugar da igreja e eu fui lavar uns capachos grandes de terra assim, e era sol o tanque, tinha sol. Sim. E eu esfregava aqueles capachos e o Espírito Santo falava assim no meu coração, isso aqui não vai durar para sempre. Isso aqui é trajetória, sabe? E aquilo ficava tão limpo na minha mente leve que também, né? Não tinha problema, né? Em limpar, em organizar, em servir, né? Porque era assim, passando esse tempo, né, ali a gente daí foi subindo, a igreja era muito ativa, tinha a escola de educação infantil, tinha projeto social. Quando fui para a secretaria, daí secretária, daí me lembro que eu fazia a digitação da prestação de contas, né, dos projetos, das questões, e quando eu assumi isso aqui, todo o erro que tinha dentro da prestação, eu dizia pro meu chefe lá, né, eu dizia, isso aqui tá errado, acho que não vai
Ah, não, então já corrige. Ah, isso aqui tá errado. Daqui a pouco ele começou a pedir para eu revisar a prestação de contas. E Daqui assim a pouco ele me vai, chamou para ser do administrativo lá do financeiro, né? Daí o assistente social pediu demissão do projeto e ele disse assim, Cássia, vai lá para a plenária pública da assistência social para representar a instituição. Daí fez uma procuração me colocando como representante da instituição. Daí eu cheguei no primeiro dia naquela plenária pública e eles começaram a falar em LOAS, começaram a falar em LDO, começaram a falar em Condedica, Conselho de... E eu, meu Deus, o que loucura é essa? O que eu vim fazer aqui, Senhor amado? Só que comecei a anotar todas as siglas. Para aprender. Que eles falavam, eles, cara, na próxima pelo menos eu tenho que saber alguma coisa, cara, porque eu tô viajando aqui, né, entrei de gaiato no navio, mais ou menos, né, e ó, anotei tudo. Quando cheguei lá, fui pesquisar. Na outra plenária, já estava contextualizado. Condedica, Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, já tava LOAS, né, Lei Orgânica das já sei o que estão falando, né? Daí eu assumi como coordenadora desse projeto social. Olha então só. eu comecei como auxiliar de serviços gerais e saí de lá quando saí e fui consagrada pastora, né, como igreja, e também saí como coordenadora de projetos sociais lá dentro da instituição, quando vim embora para cá, né? Faz quantos anos que tu mora aqui? 8. Em Floripa? 8 anos. Em setembro vai fazer 9 agora. A gente veio em setembro de 2016. Né? Olha só que lindo. Daí quando vim para cá, né, a gente deu uma segurada na questão ministerial de pastoreio, né? E deu sequência em outras áreas aqui. E o que eu queria te perguntar, nessa caminhada toda, nessa jornada toda, dos 11 aos 40, vamos dizer assim, quais foram os desafios, assim, porque todo mundo olha, né? Mas tem desafios, né? Tem desafios da gente conseguir se entregar de verdade, da gente conseguir se olhar quando precisa se olhar, que às vezes não é só o servir, só entregar, eu preciso equilibrar. E aí nasceu a pastora, a coordenadora e a Cássia, mulher. Exato. Onde que ela estava, como é que ela ficou, eu creio que desafios, conflitos, será que é isso que eu quero, será que eu fico, será que eu saio, será que eu vou? E como a gente tem o costume, muitas vezes, de olhar para trás, eu às vezes olho e digo, não quero voltar. Tá difícil, mas eu quero continuar, eu quero ficar aqui. Aí eu tô indo, vem as dificuldades, o temporal, nossa, o troço de será que eu continuo? Aí tu para, respira, faz uma oração, aí tu olha para trás e diz, não, mas para trás eu não volto mais, eu só vou para frente. Quais foram teus momentos de olhar para trás e dizer, para trás eu não volto mais, só vou para frente agora? Teve muitos momentos desafiadores, né? Teve logo que eu vim para cá, né? Então a gente entendeu que o nosso ciclo lá tinha encerrado, né? Aconteceram algumas coisas que acabou nos ferindo, né? E eu me lembro de uma experiência que eu tive com Deus, onde existiam comentários lá que os meus amigos traziam. Ó, cara, estão falando isso de ti na igreja, né? Aquela coisa assim, né? Pai, a gente tá sentindo falta de vocês aqui. E aquilo estava contaminando meu coração de uma forma muito ruim, né? E eu me lembro de um dia que eu dobrei o meu joelho e disse assim, Senhor, eu preciso ouvir de ti quem eu sou. Né? Tu foi buscar a tua identidade em Cristo. Porque, né? Aquela coisa que acontece quando tu sai de uma instituição, a gente sabe, né? Arrastou o pessoal, rebeldia, tu não pode ampliar, às vezes que, né? E eu tava assim, como, cara? Eu servi durante 13 anos, né? Eu também contribuí dentro desse sistema, né? Então não precisava ser assim, né? E diante disso, eu dobrei meu joelho e disse assim, Senhor, eu preciso entender. Eu sou mesmo essa pessoa que foi desleal, que traiu, que, né? Eu quero ouvir de ti, porque eu não quero. E o Espírito Santo, assim, ó, de forma maravilhosa, disse assim, tu é minha filha amada. Tu é minha filha amada, né? Então, é nisso que tu tem que se basear. Que tu tem o meu amor,
né? E é isso que te sustenta. Quando eu ouvi isso de Deus, que eu era a filha amada dele, o Espírito Santo disse assim, e agora tu não vai ouvir mais ninguém de lá. Só a mim. Porque de lá tu não vai tirar mais nada. É daqui para frente. Eu vou reconstruir a tua história aqui, né? E também daí ele me deu aquela palavra que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Olha que lindo. Né? E eu me lembro disso. Eu digo, são os mimos de Deus, Meu né? Deus, Como sabe? Deus mima, como Ele cuida, né? Porque Demais. assim, ó, eu também já fui ferida em igreja. Uhum. E muitas pessoas que eu encontro, que eu conheço, pessoas foram feridas em igreja. Uhum. Por quê? As pessoas precisam entender que igrejas são seres humanos que estão ali, seres humanos falhos, seres humanos que carregam suas dores. Exatamente. E muitas vezes o seu lado humano vai prevalecer. E tá tudo certo, porque tem uma coisa que Jesus ensina e que ficou muito cravada no meu coração, que a gente precisa aprender a olhar para o pecado e não para o pecador. Né? E quantas vezes aquilo não é manipulação do mal, usando da fraqueza das pessoas para criar atrito e bagunça dentro da igreja, para fazer a igreja se espalhar, se disseminar, né? Então a gente sabe que um dos lugares que o mal atua muito é dentro da igreja, porque ele quer destruir a igreja. Então ele faz muitas pessoas, às vezes, uma machucar a outra. Né? Não que o ser humano não seja responsável pelas suas atitudes, mas existe sim uma influência satânica querendo destruir a igreja o tempo todo. Toda hora. E nós somos humanos. É normal que a gente escorregue, deslize e sem querer machuque, eu machuque a Cássia me machuque. E eu acho que acaba, né, Cássia, que talvez aconteceu contigo e aconteceu comigo, a gente vai amadurecendo. O Espírito Santo vai ensinando para nós, para a gente não levar mágoa de ninguém, e tá tudo certo. Aconteceu, agora é o encerramento de ciclo, é um novo tempo, e não significa que irá acontecer a mesma coisa. Então não é... você pode até trocar de igreja, tá tudo certo, mas nunca saia do caminho de Deus, nunca saia da companhia de Jesus, porque tem muita gente que é machucada, que é ferida e faz o quê? Dentro da igreja, se afasta de Deus, se afasta de Jesus, como se autorresponsabilizando Deus e Jesus. E eu acho que essa é uma mensagem muito forte dessa nossa conversa para as pessoas que vão nos assistir. Se você foi machucado, ferido, independente da igreja que você teve, não se afaste de Deus e de Jesus, porque não tem nada a ver com eles. Maravilha. Tem a ver com seres humanos e tá tudo certo. Precisa trocar de igreja, tá bom. Troca a bola para frente, mas não deixa de ir a uma igreja, não deixe de se relacionar com Deus e buscar a sua amizade intensa com Jesus diariamente. Né? Não é porque você foi ferido numa igreja que você tem que abandonar Jesus. São coisas diferentes, né? E aí tu chegou em Floripa e aqui tu não abandonou Jesus. Não que largo por por nada. Que a gente tá falando, que não largo a gente nada. olha para trás e diz, não, mas aqui eu sigo, eu não volto para trás, porque o não voltar para trás não significa que você não vai trocar de igreja se for necessário, mas significa que você não vai abandonar Jesus. Exato. Né? Perfeito, e a outra experiência é sobre isso, sabe? Quando eu vim para cá, daí a gente, né, visitou algumas igrejas e fomos, nos identificamos com a Palavra Viva, que é onde a gente congrega desde que veio para cá, né? E só para ter uma ideia, né? Então, como veio essa machucadura, então eu me blindei, criei uma resistência com respeito a se envolver. Tipo assim, eu vou sentar aqui no meu banquinho, não quero fazer nada, vou ficar oculta, anônima aqui, né? Você queria fazer um reconhecimento do negócio, né? Exatamente. Tipo, onde é que eu tô entrando? Exatamente, né? Fiquei ali no cantinho, a gente ficou 1 ano e pouco, tanto que a Lana já estava servindo, já estava no louvor, e eu e meu marido 1 ano e pouco no banquinho, nos cultos, né?
servindo a Jesus, Aham. porque não existe sem E ele. você não estava longe de Não. Jesus, mas precisava talvez Eu desse precisava tempo. de cura, exatamente, né? precisava de Isso um para se reset. restaurar, né? Ser restaurada, vamos dizer assim, Exato, né? não, perfeito, né? E foi esse processo aí que nos deu envergadura para ser quem a gente está construindo hoje, né? Precisava parar. Sim, né? eu creio E a nisso minha família também. precisava desse olhar. Eu me lembro uma vez que eu cheguei no culto e aí que tá, não é sobre pessoas, Não sobre o pessoas. nosso relacionamento com Deus. Tinha um irmão lá que, não sei se você também passa por isso, mas eu resisto a algumas pessoas. É difícil para mim. Difícil para mim, né? Tinha um irmão que eu não entendia direito a linguagem dele, que ele abordava quando começava o culto, né? E ele tava fazendo o MC assim, sabe? O que é MC? MC é quando passa o louvor para a palavra, vem o irmão para orar ali, faz o encaminhamento ali. Tá. Daí ele tava fazendo ali e eu disse, o que esse irmão tá fazendo, né? Resistindo já, né? Na minha carnalidade ali. Que a Daí gente tava tem ali, um senso exato. de julgamento ativo o tempo todo. Exatamente, sabe? E nesse momento eu tava sem um trabalho fixo assim, né? E o irmão começou assim, ó... Porque você veio aqui buscar Deus nessa noite e eu tenho um recado para você. Vai cuidar da sua família. Deus está te dando um tempo novo hoje. Vai cuidar do teu esposo. Vai cuidar dos teus filhos. Vai cuidar da tua casa. Tenha prazer nisso. E eu, o que, Deus? Ele falando comigo? Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Esse é para mim, Senhor. De comecei... O pastor que tu tava... O pastor que tava resistindo. Ele não era pastor, não era né? pastor ainda, mas era né? uma pessoa que, tipo assim, tu tava ali... aí o cara um remédio forte. Sabe o que quando Deus disse, ó, eu vou te dar um remédio amargo agora, mas é pra te curar. Pra te curar. Né? E daí eu comecei, é comigo, claro que é comigo. Cássia, tu não tá vendo? Então é pra tu parar. E naquele momento eu descansei o meu coração, sabe? Digo, Deus, então... E começou a gostar dele. Me ensina. Exatamente, até quebrei a resistência. Eu disse assim, me ensina, Senhor. Aí eu ficar parada, porque eu sempre fui muito ativa, né? Uma das minhas características é isso, cara, eu não paro. Né? Eu tô sempre com uma ideia, tô sempre com um projeto, tô sempre... A minha psicóloga, que eu também faço terapia... Da criatividade, né? Ela diz assim, Cássia, quando tu diz assim, eu tenho um projeto, ela diz, estou... Já tremo a perna. Né? Vamos intensificar a terapia. Exatamente. Então, eu sempre tive essa característica que eu precisei parar para resgatar algumas coisas, né? Quem é a Cássia, né? E daí, durante esse tempo, eu tinha muita coisa entubada. Eu cheguei a 108 quilos. Olha só, né? Que loucura. Então, eu engordei muito quando eu vim pra cá. Quantos quilos você tá hoje? Eu tô com 60, né? Mas eu fiz a bariátrica. Olha, mas eu precisei tomar, eu precisei tomar essa decisão, né? Mas porque eu precisei resgatar a Cássia. Tu tava se perdendo de ti mesma, né? Tava e da essência do amor primário, que é o divino, próprio, né? De Deus, né? Contigo, que Ele dá comigo mesmo. E em meio a esse tempo, né, de ativismo, assim, de movimento, eu estava numa terapia e daí fazendo terapia já, né? E a minha cunhada me manda uma foto que eu estava no aniversário da minha sobrinha, gente. Quando eu olhei aquela foto, disse, Cássia, onde é que tu te perdeu? 108 quilos, o braço dessa largura, assim. Olha só, eu nem posso imaginar. É. Eu te olhando assim, não faz nem sentido. Não faz nem sentido, mas estava. Olha como é que é. Daí, eu sempre, quando eu tenho esse choque de realidade, assim, né, eu sempre volto para Deus, digo, Senhor, como que, né, o que está acontecendo, né? E eu me lembro que eu disse, Senhor, então me ajuda, porque eu já não sei o que fazer. O que é isso? Né? Onde é que eu me perdi? Onde é que eu parei de me olhar? Né? Para chegar nesse estágio, né? E aquele sobrepeso não era só físico, era psicossomático. Era muita coisa que ele queria curar em mim. E começou por esse estalo, assim, sabe? E eu me lembro que ele falou assim para mim, que isso foi, né, antes de me entregar para servir com integridade ali. Ele disse assim, Cássia, sabe o que é isso aqui? Tu não sabe ser pela metade. Ou é 8 ou é 80. Tu abandonou um dos princípios que tu valoriza mais, que é ser leal a alguma coisa. Como eu fui muito leal lá atrás, eu tinha medo
de me entregar e ser leal de novo. É. E daí eu consegui trabalhar isso, né, na terapia, né, ali também com os pastores que me deram suporte na igreja, né, e Deus disse assim, sabe o que você tem que fazer? Você precisa se entregar, porque esse peso é a tua fuga de tudo isso. Tu tá desconfigurada, olha só, tu tá desconfigurada da tua essência. Nossa. E vai ficar cada vez mais se tu não voltar àquilo que eu te criei. Tu é assim. Tu não sabe ser diferente, tá te fazendo mal não ser do teu formato, né? E daí eu disse, pastor, conta comigo, faz o que tem que fazer, eu quero servir, e a gente assumiu, então ficou liderando, né, um tempo ali também, né, a questão financeira da igreja ali, né, o bispo Roberto nos chamou e nos deu a oportunidade de servir, então, mas precisou dessa construção, você dizer assim, ó, não é sobre as pessoas, mas é sobre o que eu te criei, e daí aquele dia eu disse assim, ó, eu não quero julgar a igreja, eu só estou fazendo uma escolha. Eu quero servir a Deus nesse lugar. E eu não quero olhar para o que é bom porque é ruim. Eu quero servir a Deus porque vai ter em todos os lugares. Porque somos seres humanos. E se for perfeito e eu entrar, acabou a perfeição, porque eu não sou. Nossa, adorei isso. Se achar um lugar que for perfeito e eu entrar, acabou a perfeição, porque eu sou cheia de mania, sou cheia de mazela. Mas a gente tem um olho que acaba sendo um chicote, acaba sendo assim, né, um olho do julgamento, né? Como a gente tem que se policiar, porque a gente tem que entrar numa igreja de coração para Jesus. É óbvio que essa igreja vai ter problema, vai ter pessoas com problemas e pessoas que não vão estar fazendo tudo correto ou da forma como eu considero correto, né? Então, despertar essa consciência na gente é muito importante, né? Não, e é fundamental para a gente viver em paz. Por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, quando eu estava tentando canalizar a minha energia para entender o que era certo e o que era errado, eu estava perdendo de canalizar a energia para me entregar porque Deus queria construir através de mim aonde Ele me plantou. Olha só. Né? Então, quando eu consegui virar essa chave, eu disse, cara, agora eu vou servir a Deus. Eu quero fazer o que me vier à mão, eu faço, né? Então, a gente foi se entregando e Deus foi nos prosperando financeiramente através da nossa empresa, né? Foi nos abrindo portas. E daí eu descobri outro propósito, né? Que era o quê? Deus queria nos usar como bênção de generosidade. Ele queria, né, nos promover para que pessoas fossem abençoadas, para que a igreja fosse abençoada. Então, o meu lugar já não era pastoreando dentro da igreja. Né? O meu lugar agora era cuidando daquilo que Deus estava me dando, que é o que a gente tem exercido hoje, né? Abençoando pessoas. Várias vezes, vontade de fechar tudo. Para mim já deu, vou fechar. E Deus, não, mas tu tem 13 colaboradores que comem aqui dessa mesa. E famílias tem sendo famílias sendo alimentadas, né? Tem gente sendo nutrida, não só financeiramente, mas psicologicamente, emocionalmente, tendo um trabalho digno, tendo uma empresa que reconhece, que cuida, né? Então, essas transições, junto com as dificuldades, Deus foi trazendo outros olhares, outros momentos, sabe, dele para nós, cuidado, esse mimo de Deus, às vezes eu fico pensando, meu Deus, cara, eu saí lá das grotas. E olha eu aqui, né? E Deus tem nos dado insights, assim, tem nos dado ideias, tem nos dado, né, capacidades que eu nunca pensei, né, nos levado a lugares, a gente... Agora há pouco fez uma viagem com a família para a Europa, então conseguiu, bênção, né, tá lá. Eu olhava assim, né, nem acreditava. Olhava para aqueles lugares e disse assim, Senhor, eu nem tinha sonho de estar aqui. Olha só, eu tô aqui. Eu nem cheguei a sonhar com isso aqui, o Senhor me trouxe para cá, meu Deus, como eu sou cuidada, como eu sou mimada. Né? Então são coisas que a gente nem gerou na nossa mente, ele estava já, né, plantando.
Gente, essa conversa tá linda demais. Cássia, olha, a gente senta para conversar e não imagina tudo que vai Verdade, ouvir, surge. conversar e trocar, né? Uhum. Mas eu queria te pedir, a última parte aí, a cereja do bolo, para te deixar uma mensagem nessa tua caminhada dos 11 aos 42, né? Isso. Para te deixar uma mensagem para quem está nos escutando. O que tu diria para essas pessoas, considerando toda essa tua caminhada, todo esse teu aprendizado, tudo que tu cresceu como pessoa, na graça, espiritualmente, a gente amadurece muito espiritualmente caminhando com Jesus, Claro. né? Muito. O que tu diria para as pessoas que vão nos escutar? Que mensagem tu diria baseada assim na tua trajetória, nas tuas vivências, no que tu viveu até aqui? O que a pessoa vai te olhar e vai dizer assim, ó, é isso, foca nisso que vai dar boa. Vai dar boa. Vai dar boa. A mensagem que eu trago, né, e que eu vivo todos os dias é sempre do céu para a terra. Sempre. Nunca tente provar nada para Deus. Nunca tente se achar ou tentar demonstrar capacidade para Deus. É de Deus que vem a capacidade. É Ele, né? Quando Ele diz assim, ó, eu dou o meu filho por amor, Ele não disse assim, ó, eu quero ver se a Cássia vai merecer isso. Eu quero ver se a Cássia vai estar capaz de entender. Não, Ele disse assim, ó, é por amor que eu entrego o meu filho para que você seja salvo. Então, quando eu consegui entender isso, eu consegui abandonar a culpa, eu consegui abandonar as minhas limitações, porque eu consegui entender que Ele quer me levar muito mais a coisas que eu jamais imaginei, porque é do céu para a terra. Então, se eu puder, né, deixar essa mensagem, eu quero te dizer, não ande pelas tuas capacidades, não ande por aquilo que tu pode fazer ou provar para Deus, mas aceite que é do céu para a terra. Ele pode nos levar muito mais do que a gente possa imaginar. Eu vivo isso todos os dias. Sou surpreendida por Ele todos os dias, pela misericórdia, pela graça dele. É isso, lindo demais, gente. Quero te agradecer, Cássia. A gente chegamos ao fim dessa conversa maravilhosa, dá vontade de ficar conversando, né? Se estender, para quem gosta de um bom papo, a gente ia longe, né? E então eu quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, o teu amor por essa caminhada, por essa obra e por ter confiado em nós, em mim, no Raul que está aqui filmando, e ter vindo colaborar para que a gente possa, através do teu testemunho, da tua palavra, poder impactar outras vidas, pessoas que muitas vezes até se afastaram da igreja por estarem machucadas, estarem feridas. Tá tudo certo, troca de igreja, mas não para de caminhar com Jesus. Volta para Ele o quanto antes. Não deixa o que te machucou lá te afastar dele hoje, né? Acho que essa mensagem ficou muito forte nesse testemunho para nós. Amém. E só gratidão, eu quero te agradecer do fundo do coração. Você quer falar mais alguma coisa? Agradecer também, né, a generosidade tua de nos chamar, de nos receber aqui, né? E é sempre bom falar daquilo que Ele faz, né? É sempre maravilhoso a gente poder trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, obrigado também, de coração. É isso, gente. Antes de nós encerrar, eu queria que tu deixasse o endereço da tua empresa. Deus tem abençoado a Cássia com ideias, com estratégias, com inovação, coisas fortes, coisas grandes que vão vir. Então, eu vou deixar esse encerramento final com ela, para ela falar uns minutinhos da empresa dela e como que a empresa trabalha e como que tudo funciona lá. Tá contigo? Tá comigo. Então, a SCI Móveis Sob Medida, ela está localizada hoje na Servidão Rosa Branca, número 48 dos Ingleses. Nós trabalhamos com móveis sob medida, entregamos a nível de Brasil hoje, né? E dentro de uma dor latente da própria marcenaria, eu sou CEO hoje do Sobra Chapa, que é uma plataforma de conexão, que a gente vai fazer o lançamento agora do app no dia 25 de julho, onde conecta as marcenarias e todo o setor moveleiro
com sobras e aproveitamentos de chapas de MDF. Então, o que para mim já não serve e está disponível, né, os pedaços, os retalhos que sobram, e alguém precisa do setor vai ter acesso, né, na palma da mão aqui para poder pesquisar e comprar, parcialmente falando. E como a Karen falou, essa ideia foi uma ideia, é uma inovação, né, um programa que não existe a nível mundial, e Deus tem nos dado isso né, com muita graça. A gente sabe que é dele que vem a inspiração e a criatividade, e Deus tem nos dado essa oportunidade de contribuir com as nossas dores, servir de solução para todo o setor que ele tem nos plantado, né? Tanto que o slogan do Sobra Chapa é aquilo que era lixo se torna valor. É como se nós não tínhamos valor nenhum. E ele, né, nos dá valor. Então, é o que as sobras se transformando em valor. Então, é isso aí, né? Hoje a gente quer contribuir, transbordar aquilo que ele já tem nos dado, né? Precisando dos nossos serviços, a gente está à disposição. Maravilha. Deixa um número de contato, alguma coisa que o pessoal possa contatar vocês. Claro, pode seguir nossa rede social, né? SCI Móveis Sob Medida e também Sobra Chapa, né? O nosso Instagram, se clicar aí, vai achar. E o contato é 48991798453 da SCI. Gente, maravilhoso. Deus abençoe a vocês todos. Não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar e de ativar o sininho para toda vez que a gente postar um novo episódio, você possa estar recebendo aí na sua telinha, na sua timeline, a notificação do novo episódio. Compartilha, porque compartilhando você ajuda também a evangelizar e a tocar corações e pessoas que estão precisando escutar essa mensagem que a Cássia trouxe para nós, esse testemunho lindo e maravilhoso aí da jornada dela. Obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.